Imagine crescer em uma família onde o basquete não é só um esporte, mas uma religião. Seu pai construiu um império baseado nesse sonho. Seu irmão mais velho virou uma estrela universitária e chegou até a NBA como uma promessa. O caçula, um dos jovens mais talentosos do planeta, uma máquina de highlights. E você está ali, bem no meio disso tudo. Treina desde pequeno, vence campeonatos, carrega o sobrenome que todos conhecem, mas por algum motivo, a sua história não segue o mesmo caminho. Eu venho te contar a história de um cara que tinha tudo para brilhar, mas acabou virando o maior e se da família Ball. Para começar da forma correta, eu vou ter que voltar no dia 24 de novembro de 1998, na cidade de Anaheim, Califórnia, onde nascia LiAngelo, o segundo filho de LaVar Ball e Tina Ball. Esse casal respirava basquete. LaVar jogou basquete universitário pelo Washington State e pela Cal State Los Angeles, e alguns anos depois tentou a sorte no futebol americano, chegando a jogar profissionalmente como tight end no time do London Monarchs, equipe que faz parte da World League of American Football. Sua mãe Tina também foi jogadora e passou pelo basquete universitário. Com um ambiente familiar como esse, uma coisa ficou clara desde a infância, é que LiAngelo e seus irmãos não teriam escolha. Eles nasceram para jogar basquete. Desde criança, LiAngelo já competia contra garotos mais velhos. Sua casa tinha mini cestas na parte de dentro e uma tabela ao lado de fora, que até em momentos de recreação, o basquete era a escolha óbvia. E seu pai fazia com que ele e seus irmãos tivessem rotinas de treino semelhantes a atletas profissionais. E LiAngelo, Lonzo e Lamelo já jogavam num time sub-17 criado pelo seu próprio pai, o Big Ballers VXT. E quando os três estavam ao mesmo tempo em quadra, o time era praticamente invencível. Tanto que os três irmãos Ball também foram destaques durante o ensino médio, o high school. Foi ali que mundialmente cresceu uma expectativa sobre eles. Lonzo Ball se tornaria 2 anos mais tarde a segunda escolha do draft de 2017, com o Lakers em processo de reconstrução, na segunda temporada após a aposentadoria de Kobe Bryant. O hype em cima de Lonzo era grande, já que ele era um dos mais talentosos de sua classe de draft. Seu irmão mais novo, Lamelo, foi draftado 3 anos depois, em 2020, como a terceira pick pelo Charlotte Hornets. Embora o Charlotte não fosse uma equipe com perspectivas de brigar nos playoffs, tinha uma expectativa gigantesca sobre o desempenho de Lamelo na NBA, e ele correspondeu à altura, sendo calouro do ano 2021 e All-Star em 2022, e atualmente ele é um dos melhores armadores da Conferência Leste. Com irmãos tão bem-sucedidos em suas carreiras profissionais, por que não ouvimos falar de LiAngelo Ball na NBA? Para entendermos realmente o que aconteceu, precisamos voltar na época do ensino médio. Ele passou 4 anos jogando pelo Chino Hills High School, na Califórnia. Quando calouro, jogou ao lado do seu irmão mais velho, Lonzo Ball, e não teve tanto destaque no seu primeiro ano, mas na segunda temporada, ele ajudou sua equipe a chegar ao primeiro campeonato da divisão aberta da Seção Sul da Federação Interescolar da Califórnia. E foi a partir do seu segundo ano de high school que o seu basquete ganhou destaque. Ele tinha um físico para fazer infiltrações e um arremesso muito preciso na longa distância. LiAngelo era um pontuador nato. E em dezembro de 2014, ele marcou impressionantes 53 pontos em uma vitória contra o Dorsey High School, arremessando de todo canto da quadra, infiltrando para fazer bandejas. Ele parecia ser simplesmente imparável. Chino Hills na época não era um time muito respeitado, mas ainda assim conseguiu chegar na final da Divisão 1 regional do sul da Califórnia e acabaram perdendo para o Centennial High School. Ainda durante o seu segundo ano, LiAngelo enfrentou sua primeira lesão como jogador. Ele lesionou seu pé e perdeu um torneio muito importante. Ele também acabou sofrendo de uma entorse no tornozelo que o afastou de mais alguns jogos, mas ele voltou a tempo de disputar os playoffs. E mesmo se recuperando de lesões, não o impediu de ter atuações incríveis ao longo da temporada. Nessa época, LiAngelo já era um destaque tão grande que após seu segundo ano de ensino médio, no dia 21 de abril, ele já havia recebido diversas ofertas de universidades e inclusive se comprometeu verbalmente a jogar basquete pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, a famosa UCLA. Mas antes que ele chegasse até a universidade, muita coisa iria acontecer na vida de LiAngelo, já que o seu terceiro ano de ensino médio foi onde tudo mudou. O time de Chino Hills simplesmente dominou o basquete. Agora, com seu irmão caçula, Lamelo, que pulou um ano para poder se juntar ao time, tivemos pela primeira vez os 3 irmãos Ball jogando juntos. Lonzo Ball era o maestro, o mais experiente, que já estava no último ano de ensino médio antes de ir para a faculdade, responsável por entregar passes incríveis e uma habilidade fora do comum. Nessa época, até havia comparações de Lonzo Ball com Magic Johnson. Tá, eu sei que pode não fazer muito sentido, mas para algumas pessoas fazia. Lamelo Ball era o prodígio, o garoto mais talentoso de sua idade com folga. Já LiAngelo, bem, ele era o terror das defesas adversárias. Um ótimo arremessador para 3 pontos, fisicamente muito superior que os seus irmãos e que os seus adversários. Aquele tipo de jogador que tem o faro para pontuar. Em dezembro de 2015, LiAngelo marcou 32 pontos para derrotarem Montverde Academy, que era a escola top 1 no ranking nacional. Após a vitória, eles chegaram até a semifinal, onde ele marcou
marcou 40 pontos. E nas finais, deu óbvio, Chino Hills foi campeã do torneio City of Palms Classic, uma antiga e renomada competição de basquete de ensino médio que acontece todos os anos na Flórida. A equipe de Chino Hills era tão forte que eles terminaram a temporada regular com um recorde de 27 vitórias e 0 derrotas. A temporada estava sendo mágica e os irmãos Ball seguiam atropelando o adversário e construindo um legado que ficaria marcado para sempre na história do basquetebol de colegial. E conforme ele enfrentava ambientes decisivos, LiAngelo Ball, dia após dia, se provava que era muito mais do que apenas o irmão do meio. No dia 5 de março de 2016, Chino Hills venceu a final da divisão aberta da seção sul, com 31 pontos de LiAngelo Ball na vitória sobre a forte equipe da Sierra Canyon. No dia 26 de março, eles venceram a grande final da divisão aberta, onde LiAngelo contribuiu com 18 pontos para garantir o título sobre a De La Salle High School. Sem dúvidas, uma temporada perfeita. LiAngelo teve uma média de 27,4 pontos por jogo, o maior pontuador de sua equipe, e Chino Hills finalizou a temporada invicta. Foram 35 vitórias e 0 derrotas, conseguindo conquistar o título de campeão estadual pela primeira vez na história do colégio. Chino Hills foi considerada a equipe número 1 do país. E LiAngelo foi o líder de pontuação e uma peça fundamental para os bons resultados. Mas se você acha que LiAngelo Ball já tinha mostrado tudo o que podia no ensino médio, você está completamente enganado. Na temporada de senior, a última temporada antes de ir para a faculdade, ele simplesmente destruiu os recordes e provou que era um dos melhores pontuadores da história do ensino médio, superando uma média de 30 pontos por partida, criando um hype absurdo para a sua chegada no basquetebol universitário. Seu irmão Lonzo, um ano mais velho, foi para a faculdade nessa temporada, jogando pela Universidade da Califórnia de Los Angeles. Ele ficou por lá por apenas uma temporada antes de ser draftado em 2017, como a segunda escolha pelo Lakers, como eu já havia mencionado. Portanto, agora, LiAngelo teria um maior protagonismo e maior participação ofensiva no time, sem a presença de seu irmão Lonzo. No comecinho da temporada, por exemplo, no dia 29 de novembro de 2016, LiAngelo anotou incríveis 56 pontos na vitória por 121-89 e no dia seguinte, no dia 30 de novembro de 2016, foi a melhor pontuação de sua carreira, anotando 72 pontos, 13 bolas para 3 pontos, a 10ª maior pontuação da história de um ensino médio na Califórnia, 128 pontos. Em 2 dias, não é nem um pouco normal. E o LiAngelo estava jogando em outro nível. Ele não parou por aí. No dia 26 de dezembro de 2016, ele fez 65 pontos contra a Foothill High School. No dia 20 de janeiro de 2017, ele fez 60 pontos na vitória por 136-93 contra Los Osos High School. 7 dias depois, ele fez 52 pontos com 10 bolas de 3 contra Damien High School. Era impossível negar que LiAngelo Ball era um dos maiores pontuadores que o ensino médio dos Estados Unidos já havia visto. Mas nem mesmo as suas atuações insanas foram suficientes para levar Chino Hills a mais um título estadual. A sua equipe acabou perdendo nas semifinais da divisão aberta da seção sul da Califórnia. Mesmo sem o título, LiAngelo terminou a temporada com números históricos, média de 33,8 pontos por jogo, o título de cestinha do estado da Califórnia. Foi selecionado para o First Team All-State e recebeu uma menção honrosa a nível nacional. Seu colégio terminou a temporada com 30 vitórias e apenas 3 derrotas. LiAngelo deixou um legado no ensino médio como uma verdadeira máquina de pontuação. E qual é o próximo passo? UCLA. Nesse momento, LiAngelo chegava como uma estrela no basquetebol universitário. Ele veio de 2 anos brilhantes de ensino médio, sendo um dos melhores pontuadores do país, e a sua família estava em evidência, tanto que eles tinham até um programa de TV. E no dia 1º de junho de 2017, ele oficialmente se matriculou na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Fizeram uma baita de uma apresentação para ele, mas, para sua infelicidade, ele foi projetado para ser um reserva durante toda a sua temporada de estreia. Assim, LiAngelo jogou apenas uma partida com os Bruins na pré-temporada, contra o time da Divisão 2 da NCAA, Cal State Los Angeles, onde ele marcou 11 pontos. Não foi a melhor das estreias, mas foi uma estreia sólida para um cara que veio do banco de reservas e teve pouca minutagem. E o que parecia o início de uma trajetória promissora virou um desastre antes mesmo de seu primeiro jogo oficial. No dia 7 de novembro de 2017, dias antes da abertura da temporada regular da UCLA, LiAngelo Ball estava em Xangai, na China, em uma excursão pela Ásia, junto com um time da Universidade de LA, e foi lá que a sua carreira desmoronou. Ele e outros 2 companheiros de equipe foram presos em Hangzhou, sendo acusados de roubar óculos de sol em uma loja da Louis Vuitton, em um shopping center de luxo, perto do hotel em que a equipe estava hospedada. LiAngelo Ball na época tinha 18 anos. Cody Rileyes também tinha 18 anos.
e Jalen Hill, de apenas 17 anos. Porém, o nome em maior evidência era LiAngelo Ball, pois ele já tinha um irmão que estava atuando pelo Los Angeles Lakers. O trio de jogadores de UCLA poderia pegar de 3 a 10 anos de prisão pelo crime. A notícia se espalhou pelo mundo, e antes que a situação piorasse, o governo dos Estados Unidos teve que intervir. O então presidente Donald Trump ajudou a garantir a libertação dos jogadores e poucos dias depois eles estavam de volta ao país. LiAngelo veio se desculpar publicamente, mas mesmo assim foi suspenso do programa de basquete da Universidade de UCLA após o incidente. E no dia 4 de dezembro, ele tomou a decisão de sair da faculdade. Seu pai, LaVar, ficou muito frustrado com a universidade e com a dura punição aplicada em seu filho. Se LiAngelo tivesse permanecido na UCLA, ele ficaria suspenso pelo resto da temporada. Mas no mesmo dia em que ele decidiu largar a faculdade, LaVar Ball declarou à ESPN americana a seguinte frase, abre aspas, vou torná-lo um jogador muito melhor para o draft do que a UCLA jamais poderia ter feito. E foi assim que a carreira universitária de LiAngelo Ball acabou antes mesmo de começar. Sem universidade, sem time e sem perspectivas de basquetebol profissional nos Estados Unidos, LaVar resolveu mandar LiAngelo e seu irmão mais novo LaMelo para um lugar improvável, a Lituânia. Essa era uma mudança muito radical. Absolutamente ninguém esperava por isso. Mas existiam vários interesses comerciais por trás de tal mudança, como por exemplo a marca da família, Big Baller Brand, era patrocinadora oficial da equipe na Lituânia. Depois do escândalo, LiAngelo Ball precisava de um novo rumo, um novo começo, e LaMelo Ball teria uma oportunidade de experimentar o basquete profissional com apenas 16 anos de idade. Os irmãos Ball assinaram com o Prienae, um time da Liga Lituana de Basquete, LKL, e esse anúncio causou um impacto gigantesco na mídia americana, já que não era comum ver dois jogadores dos Estados Unidos indo diretamente para uma liga pequena europeia. E em 2017 a família Ball teve um cenário totalmente caótico, já que Lonzo Ball estava em sua primeira temporada de NBA, jogando pelo Lakers, enquanto seus irmãos estavam deixando os Estados Unidos para atuar profissionalmente em uma liga pequena na Europa. LaVar não era só pai, mas ele também era o empresário dos seus filhos, e além de gerenciar as carreiras de Lonzo, LiAngelo e LaMelo, também controlava a Big Baller Brand. E paralelo a isso tudo, LaVar Ball ainda estava colecionando polêmicas. Entre 2016 e 2017, ele fez declarações exageradas e controversas que o tornaram uma figura constante nos noticiários esportivos, como por exemplo, falar que Lonzo Ball era melhor do que Stephen Curry, falando também que Lonzo Ball era o melhor jogador do mundo, colocando-o no mesmo nível de LeBron James e Russell Westbrook, e chegando ao nível de falar que ganharia de Michael Jordan em seu auge em um jogo de 1 contra 1. Something is wrong with you. Yes, sir. It doesn't tell you make what's any wrong sense. with you. I keep talking to you. Max, next. You go ahead. You go and talk. Parecia que a cada entrevista, LaVar Ball se superava e se tornava mais cômico. Mas duas coisas são inegáveis. A primeira é que ele é um cara inteligente para fazer marketing, porque ele chamava a atenção de forma absurda com essas declarações. E a segunda é que ele é um baita de um paizão que tem uma confiança fora do comum em seus filhos. Agora voltando para a Lituânia, o que parecia uma baita oportunidade para jogar basquetebol profissional para LiAngelo e LaMelo foi um capítulo não muito duradouro. Suas estreias como profissional aconteceu no dia 13 de janeiro de 2018. LiAngelo não marcou nenhum ponto sequer, em uma derrota de 95 a 86. Pouco a pouco ele foi ganhando mais espaço na equipe, chegando a marcar 13 pontos em uma vitória sobre o Šiauliai. Seu melhor momento veio em março do mesmo ano, quando LiAngelo anotou 28 pontos e acertou 6 bolas de 3 em uma derrota para o Nevezes. Aos poucos, ele foi encontrando seu ritmo na Europa, mas uma lesão no tornozelo em abril acabou interrompendo sua evolução. Ainda em abril de 2018, LiAngelo e sua família decidiram deixar o Prienae. Seu pai, LaVar Ball, fez críticas duras ao técnico da equipe na época, alegando que seus filhos não estavam recebendo as oportunidades que mereciam. E no geral, LiAngelo teve boas médias, 12,6 pontos, 2,7 rebotes, com aproveitamento de 41,5% nos arremessos de 3 pontos. Mas ainda assim, esses números na Liga Lituana de Basquete não foram o suficiente para convencer os times da NBA. E apesar dele se declarar apto para o draft da NBA de 2018, LiAngelo não foi selecionado. Após se tornar um não draftado, LiAngelo decidiu jogar pela Junior Basketball Association, JBA, uma liga criada pelo seu próprio pai. LaVar criou uma liga como uma alternativa ao basquetebol universitário. E se você nunca tinha ouvido falar da JBA, tudo bem, já que ela durou apenas 2 anos, e ela encerrou suas atividades em 2019. A invenção dessa liga eu julgo ser uma atitude arriscada, porém inteligente, pois antes da existência dos contratos NIL, que são os contratos de imagem para jogadores universitários e jogadores antes de chegar ao profissional,
profissional, os atletas amadores não podiam ganhar nenhum tipo de pagamento para poder praticar o esporte. Essa liga vinha como uma alternativa, onde prometia um salário fixo para jogadores do ensino médio e do universitário que queriam receber uma grana antes de entrar nas ligas profissionais. Porém, a falta de credibilidade da liga acabou não atraindo os principais nomes do basquetebol nacional norte-americano. Mas no dia 9 de julho de 2018, estava lá LiAngelo Ball e LaMelo Ball assinando com o Los Angeles Ballers, e já em sua estreia, LiAngelo marcou 53 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. E seguiu dominando essa liga, sendo nomeado para o All-Star Game, se tornando co-MVP do evento com 39 pontos. Durante os playoffs da competição, chegou a anotar 58 pontos. E no final dessa temporada, LiAngelo se tornou o MVP das finais da JBA e fez parte do time selecionado pela liga para viajar e enfrentar equipes profissionais europeias, onde ele seguiu jogando muito bem. Mas apesar dos seus números impressionantes, a JBA não tinha a mesma visibilidade que a D-League, por exemplo. E ainda assim, LiAngelo continuava sem oportunidades nas principais ligas. Em julho de 2019, LiAngelo passou por uma cirurgia no tornozelo e acabou perdendo a Summer League da NBA. Mas ainda nessa temporada, ele conseguiu mais uma oportunidade. Ele assinou com o Oklahoma City Blue, time afiliado do OKC Thunder, na D-League. Era apenas uma pequena oportunidade, já que ele seria um jogador de treinamento, mas pelo menos já era alguma coisa. Em março de 2020, ele finalmente assinou um contrato para jogar oficialmente na Liga de Desenvolvimento da NBA. Porém, para a infelicidade de LiAngelo, vocês sabem o que aconteceu em 2020, certo? Ele não chegou a disputar nenhuma partida, já que a temporada foi cancelada por conta da pandemia. No final de 2020, LiAngelo recebeu uma chance com o Detroit Pistons, assinando um contrato de treinamento, mas a passagem por lá durou muito pouco. No dia 13 de dezembro, ele foi dispensado antes mesmo de jogar uma partida na pré-temporada. Mesmo com todas essas decepções, LiAngelo nunca desistiu, e o seu grande momento parecia estar próximo, em 2021, já que ele foi convidado para treinar com o Charlotte Hornets, por grande influência de seu irmão, LaMelo Ball. Ele impressionou nos treinos e garantiu uma vaga na Summer League da equipe, e na estreia acertou 5 bolas de 3 pontos com apenas 16 minutos de quadra, mostrando que o seu arremesso de longa distância ainda era um dos seus pontos fortes. E alguns dias depois, no dia 14 de outubro de 2021, ele assinou oficialmente com o Hornets, mas no dia seguinte já foi dispensado. Poucos dias depois, ele foi selecionado pelo Greensboro Swarm, time da D-League afiliado ao Hornets, e na estreia, pela equipe marcou 22 pontos. Ele teve uma chance de participar da Summer League de 2022 com o Hornets e em setembro assinou outro contrato não garantido com o time, porém novamente foi dispensado antes da temporada começar. Foi então que ele voltou ainda em outubro de 2022 para o Greensboro Swarm, onde seguiu jogando esporadicamente, mas não conseguiu se firmar. E depois de muitas tentativas tentando uma vaga na NBA ou na D-League, LiAngelo tomou um novo rumo em sua carreira. Em fevereiro de 2024, ele foi anunciado como reforço para o Astros de Jalisco, time do circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico, no México. Ele fez sua estreia no dia 1º de março, jogando apenas 6 minutos sem registrar nenhum ponto. Apenas 2 partidas depois, sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo e optou por voltar aos Estados Unidos para sua recuperação. A trajetória de LiAngelo Ball como jogador de basquete foi marcada por muitos altos e baixos. E quanto mais o tempo passava, mais o sonho de seu pai de colocar os seus 3 filhos na NBA se distanciava. E para LiAngelo Ball, não se tornar um jogador de NBA como seus 2 irmãos era sim uma realidade dura de se enfrentar, chegando ao ponto do seu irmão dizer que ele deveria tentar a carreira no basquetebol europeu e que ele deveria desistir do seu sonho de jogar na NBA, e até mesmo de seu pai disse achar que LiAngelo realmente não conseguiria chegar até a grande liga. E aqui vai uma opinião pessoal. Eu acho que o LiAngelo teria sucesso em uma carreira longe da NBA, em uma outra liga de basquetebol, porém isso nunca foi uma opção viável em sua cabeça. Agora, sem muitas opções para continuar jogando, LiAngelo Ball deixou as quadras para investir na sua carreira musical. E em janeiro de 2025, ele surpreendeu ao lançar o seu single de estreia, uma música chamada Tweaker, que rapidamente se tornou um sucesso viral. A música foi apresentada pela primeira vez ao mundo em uma live com uma personalidade da internet norte-americana, o Neon, e logo se espalhou pelas redes sociais. A repercussão foi tão grande que quando Tweaker estreou, atingiu a posição de número 29 na Billboard, um feito extremamente impressionante para um artista iniciante. E não parou por aí. Tweaker ganhou os vestiários das equipes da NBA, das equipes da NFL,
virou trending no TikTok, e ainda em janeiro de 2025, o insider da NBA, Shams Charania, na ESPN, revelou que LiAngelo havia assinado um contrato milionário com a gravadora Def Jam Recordings. O acordo foi avaliado em 13 milhões de dólares, que já incluía 8 milhões de dólares garantidos. E de uma promessa do basquetebol de ensino médio, ele se tornou um dos nomes mais comentados do cenário do rap de 2025. LaVar Ball podia estar errado no momento em que falou que seus 3 filhos atingiriam a NBA, mas LaVar Ball com certeza estava certo quando disse que seus 3 filhos se tornariam superestrelas. Por mais que hoje em dia muitas pessoas se lembrem de LiAngelo Ball como o irmão Ball que não deu certo, ele continua jogando basquete de forma bem decente, fazendo aparições na Drew League, sem mencionar que agora ele vai poder fazer parte daquela classificação de artistas que são excelentes jogadores de basquete. Muitas pessoas admiram Justin Bieber, Chris Brown e o Travis Scott por jogarem basquete bem, mas agora teremos um artista que já foi jogador profissional de basquete para brilhar no meio dessas competições entre os cantores. Mesmo que ele não tenha dado certo no basquete, hoje, como um pai de família, LiAngelo Ball com certeza achou seu caminho de se tornar bem sucedido longe da NBA. E aqui, como opinião pessoal, a música do LiAngelo Ball é boa pra caramba. Eu já tô aguardando o próximo lançamento, que pode ser tão absurdo quanto esse primeiro. E não só eu gostei da música, o cara cantou no intervalo do All-Star Game. Então eu só desejo todo o sucesso do mundo para a carreira musical do Gelo. Se você gostou desse vídeo, talvez você vai gostar de saber um pouco mais sobre o primeiro e único jogador da N1 que conseguiu chegar até a NBA. Seu nome é Rafer Alston e eu vou deixar o vídeo pronto para você assistir assim que esse terminar. Se você ficou até aqui, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações para você receber todos os vídeos em primeira mão. E caso queira ajudar mais diretamente, entre para a família de membros. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e falou!